Aqui Sérgio Toledo, do CGM Talks, de Brasília para o mundo. Hoje eu estou aqui na Praça da CNF, em Taguatinga, no Bar do Careca. O Bar do Careca, assim, é um exemplo, né, um marco da cultura, da música, da arte, da gastronomia daqui de Brasília e principalmente de Taguatinga. Aqui são diversas pessoas, artistas de vários segmentos se apresentam aqui neste bar, tá bom? Então, o Bar do Careca é um ponto de referência para Brasília e para Taguatinga. Ele tem uma trajetória maravilhosa aqui. Muitos músicos, muitos artistas vêm ao Bar do Careca porque é um ponto de referência da cultura de Brasília. Então, aqui vai ter hoje um papo entre amigos, porque o Careca é meu amigo há muito tempo. Careca, olha, muito obrigado por me receber, por receber o CGM Talks, por conceder essa entrevista para a gente. E aqui ao lado está o Rinaldo Nogueira, que é meu amigo também há muitos anos, amigo do Careca de muitos anos também, e ele tem uma referência muito grande, frequentador, cliente do bar aqui há muitos anos. Ele bebe da cultura, da música, da gastronomia do Bar do Careca, um frequentador antigo. Rinaldo, muito obrigado por Eu essa participação, pela ajuda. Ele auxiliou bastante aqui também na montagem, né, da entrevista, das questões. Ele conhece toda a trajetória do Bar do Careca também. Vamos lá? é isso. Então vamos lá. Antes de começar aqui, eu vou só dar uma pausazinha para o nosso patrocinador e parceiro, que é o Hangar 5, que é um coworking, é um escritório compartilhado lá no Lago Sul, aqui no Lago Sul, em Brasília, super bem localizado, ali logo atrás do Centro Comercial Gilberto Salomão. Eles têm amplas salas, tá bom? Com recepções, vários tipos de locais de recepção para você que é empresário, você que é político, você que é um artista, você que é um odontólogo, quer apresentar o seu produto, o seu serviço, você que está iniciando sua campanha eleitoral, já está na hora de iniciar, né? Tem que dar a largada antes. Você pode fechar bons negócios lá no Hangar 5. Eles têm uma estrutura de excelência, um local de excelência, né, de extrema localização ali importante, logo no início do Lago Sul ali, logo atrás, a 10 metros do Gilberto Salomão. Eles têm uma equipe excelente, com toda a tecnologia, ambiente adequado para você fechar seu bom negócio, apresentar seu produto. E nós aqui do CGM Talks vamos fazer diversas entrevistas lá. Vocês vão acompanhar no nosso canal, tanto de políticos, quanto empresários, quanto profissionais liberais. Conheço o Hangar 5, conheço o Hangar 5 e eles têm, além de uma localização privilegiada, preço excelente para você. Chame eles aqui no nosso contato ou no nosso direct. Valeu, vamos lá para a entrevista. Careca, eu vou te fazer assim uma pergunta inusitada que eu sei que ninguém nunca te fez. Você vai ficar espantado, chocado com essa pergunta, né? Um bate-papo aqui de amigos. Por que careca, já que você é muito mais cabeludo do que eu? De onde veio esse apelido? Qual a origem desse apelido? Eu sempre brinco, né, eu vou chegar lá, já fui mais cabeludo, né, então tô pertinho de chegar lá. Esse apelido foi de um trote de festa de calouro, em Sim. 1969, quando eu cheguei em Brasília e fui estudar no CEMAB. Naquela época tinha essa coisa de você fazer o trote do calouro, né. Ah, sim, Então o sim. pessoal picotava seu cabelo, passava tinta, fazia uma coisa, aí eu tive que rapar o Ah, cabelo. tá, do Fiquei trote. careca. Como eu não conhecia ninguém, as pessoas começaram a me chamar careca, careca, o apelido ficou até hoje. Daí a gente, quando montou o bar, resolvemos aproveitar esse nome, Lá no colégio Semab de Taguatinga, no centro? Colégio Semab de Eu estudei Taguatinga. lá também, eu fiz todo o meu segundo grau lá também, né, que é o nível médio. Você estudou lá também, Reinaldo? Não, Não não estudou estudei. lá? Eu estudei lá também. Mas o Muito Semab é uma legal. escola de 1961. 61. Legal, estudei lá também. Muito legal, careca. E assim, qual foi o estalo que te deu para criar um bar, para iniciar um bar? O que que você pensou para iniciar um negócio e levando a cultura para esse bar, para ele depois ele ter uma conotação cultural, musical? Como é que foi isso? Bom, assim que eu cheguei em Brasília, além de estudar no Semab, eu também trabalhei lá.
E tive contato logo no início com pessoas do teatro, que foi o Teatro Gruta, um grupo de teatro que ensaiava e apresentava lá no SEMAB. E aí eu fui me inteirando com essa coisa da arte. Sim. O bar veio em 72 com meu pai, né, primeiramente, um bar familiar, meu pai, minha mãe, irmãos. E aí, a partir de 75, a gente já montou um bar mais definido e mais voltado para arte e cultura, Hum. né, com boa música. Já tinha um movimento estudantil, que era muito frequentador do estabelecimento, o segmento de professores também, artistas. Então, tudo isso ajudou no nosso segmento, porque eram pessoas mais abertas e a fim de, de coisas novas e coisas boas. Isso facilitou o nosso Certo. empreendimento de ter arte e cultura junto. Ah, tá certo, né, que casou muito bem, que é até hoje a cara do bar, não é isso? Até hoje a gente é uma referência boa, de boa música, né, de oportunidades e de realizações. Tá, careca. E assim, você tem aí uma trajetória, né, na primeira fase do bar no centro de Taguatinga, ao lado do colégio SEMAB, né, que até eu me lembro, estudei no SEMAB, me lembro do seu bar lá. Meus irmãos, né, da geração acima da minha, também frequentavam lá, lembram bastante do seu bar como referência. E então você tem aí, somando, né, com interrupção, mais uns 34 anos de carreira de bar. Primeiro lá na CNE, no centro de Taguatinga, né, ao lado do SEMAB, e depois aqui, atualmente, na Praça da CNF. Eu queria que você me fizesse, assim, uma lembrança, um roteiro, um histórico da o que foi para você o bar naquela época da praça, central ali, no centro de Taguatinga. Bom, esse bar, no total, assim, mesmo que eu tenha me ausentado há algum tempo, ele tem 50 anos. Porque como era um bar familiar, minha mãe e irmãos, nesse período em que eu morei fora, eles continuaram tocando o bar. Esse bar ele Ah, tem tá. muita história bacana, sabe? Ele começou aqui com o movimento estudantil, com o movimento político de Brasília, né? Com o movimento cultural também de Taguatinga. Então, é uma coisa muito legal, sabe? A gente está aí 50 anos de atividade e com boas referências e com realizações, né? Então, a gente ficou lá no centro esse período, teve aquele período maravilhoso de efervescência cultural de Taguatinga. Depois viemos aqui para a CNF, também foi um espaço adequado para a gente desenvolver várias atividades musicais e artísticas, né? E estamos aí até hoje, pensando em continuar. Tá ótimo, tá ótimo. Uhum. Rinaldo, faça uma pergunta aí Nossa, para o nosso eu vou convidado. fazer vou emendar 2, vou Tá. fazer, assim, mais uma bem esse período que você falou que começou com seus pais mais ou menos em 72, 73, né. Você então vamos fazer uma conta aí que dá 52 anos, Por né. aí. Se você pensasse em 75 para hoje daria 50, então É. foi um pouco antes. Eh Continuamente você teve um período que você interrompe lá no centro de Taguatinga, porque o seu bar, ele tem 2 etapas, né, ele tem esse período dos anos 70 até meados dos anos 80 no centro de Taguatinga, e aí você interrompe, você para, eu não sei se é o cansaço do dono do bar, ainda estava muito novo, eu não sei se essa coisa do cansaço da atividade, ou e você muda de Brasília, você sai daqui mais ou menos nesse período, né, na metade dos anos 80, assim, um pouquinho depois, na segunda metade dos anos 80, e você passa alguns anos fora do Distrito Federal, trabalhando com outra atividade. Primeira pergunta é: por que você interrompeu? Você tinha um bar já consolidado, você era uma referência, como continua sendo, tinha um público muito específico, que é o público voltado à cultura, à arte, pessoal que gostava do teatro, gente que vinha fazer show aqui em Taguatinga, no Distrito Federal, ia ao seu bar, a gente vê ali, tem uma foto clássica do Luiz Melodia Luiz visitando o Melodia, seu bar legal. ali no É. centro, né, essa foto aqui, que está aqui atrás da gente. E por que você interrompeu? Para onde você foi? E o que que você foi fazer nesse período, nesses anos que você ficou fora de Brasília? Eu tive uma interrupção, minha mãe e meus irmãos continuaram lá na Asa Norte.
Ah, tá. né. Eu fui, a convite de um amigo, Cleomar Eustáquio Silva, para trabalhar em Rondônia com ele. E foi um período maravilhoso, né, me deu a oportunidade de ter uma outra visão, sabe, de ver o mundo com outros olhos, né. E a gente trabalhou lá, eu trabalhei lá com publicidade Uhum. durante 7 anos e trabalhei 3 anos na Eletronorte, na parte de lazer, Olha aí. né. É, um aspecto esse período eu confesso que eu não conhecia direito. É, A então gente conversa, a gente se fala há muito tempo, né. sim, então a trajetória do bar, Eh, você saiu, mas a sua família deu Deu continuidade. Então, continuidade, na verdade, tem mais de 50 mais de anos 50 mais de o anos. bar. 50. É, Tá, É, tá verdade. certo, sabe. muito legal. E aí foi uma coincidência o seguinte, porque eu estava a primeira eleição em Brasília foi 1986. não, Eleição sim, primeira eleição do Distrito Federal foi em não, 90 1986. e 86 foi a primeira onde nós elegemos 86, 3 senadores na mesma eleição e 8 deputados federais. não, 89, 90 90 foi a primeira eleição de governador. de governador, Isso. então. Eu me lembro que em Aí 90, o nosso banco de dados humano, Rinaldo, né, Só para para ajudar. datas, períodos, não, nomes, tá aí certo. é fantástico. Eu me lembro porque em 90, quando eu vim passar férias em Brasília, eu tive aqui embaixo, que era o bar do Lasqueira, Olha, bar da Mangueira. Aí encontrei o Osíris, que era suplente, sim, né, era mais suplente uma outra deputado galera distrital. e tal. Aham. "Pô, volta, monta um bar aí pra gente curtir de novo e tal". Aí eu até brinquei com ele, falou: "Se eu voltar, eu vou montar um caixa d'água, Olha aí. hã, fazer uma Uhum. homenagem a Taguatinga", né. Aproveita e fala dessa história da caixa d'água, para quem não conhece Vou direito falar assim, Taguatinga. mas eu vou Hã. finalizar aqui o Tá. aí, moral da história, isso foi em 90, é, depois eu voltei para Brasília e deu certo de em 2002 a gente abriu o caixa d'água aqui nesse local, Essa segunda né. versão, segundo É, endereço do Que essa bar. era é o nome do outro nome do bar, né? não, o nome do bar era Carecas Bar, Era Carecas Carecas mesmo. Bar. né. E Aí o caixa d'água? o caixa d'água veio para fazer uma homenagem à cidade de Taguatinga, Tá, porque a caixa d'água foi o primeiro ícone, e disse as más línguas que nunca teve água naquela caixa d'água, sim, né, de Taguatinga. Então o pessoal tinha mania de tomar uns gole e tal, de subir, ficar lá em cima. sim, Essa essa história toda, Ali na entrada na de Taguatinga, né, quando na você entrada. chega pelo IPTG, aquele É, viaduto de entrada de Taguatinga, C1, a primeira quadra ali, entre a C1 e e entre a C2, C1 e a bem C2. no meio da rua. É, tem É, fotos muito né. histórica, conhecidas, né, da históricas daquela Taguatinga, caixa d'água na entrada. inclusive o Aí Ivaldo quando a aqui, né. gente montou o caixa d'água, a gente já tinha um projeto cultural, né, para Sim. fazer uma coisa mais ampla. A gente pensava em fazer alguns festivais, fizemos várias atividades aqui da então, para não ficar uma coisa muito pessoal, Caracas Bar, a gente resolveu fazer homenagear a cidade com caixa d'água, a história de gole em gole, né, Ah, e legal. ampliar esse leque de atividades culturais. Então a gente fez a Semana da Arte Negra, Verão Cultural, Luau da Educação, Dia dos Pais, Mães, então essa coisa toda. Então a caixa d'água tem essa história bacana. E houve um movimento, né, na época que foram derrubar a caixa d'água, o que era necessário, porque a cidade cresceu, aumentou o fluxo de carro, e ela estava bem no meio da pista, né. Aí houve um movimento do da classe artística de Taguatinga para que não derrubasse a Não caixa derrubasse, d'água e né. tal, mas não teve jeito, enfim, ficou, né, ela no chão e a gente resolveu fazer essa homenagem da caixa d'água. Muito bom, Ah, legal. excelente. Muito legal, muito E interessante. por incrível que pareça, eu tenho até esses dias eu consegui o primeiro cineclube de Taguatinga, que funcionava ali no Ciclo Operário, Sim, era o Cineclube Caixa d'Água, olha, né. Ah, legal. legal, as histórias aí fantásticas, né, por isso que nós viemos aqui, entrevistar o Careca, né, no Bar do Careca, porque ele conhece muito, muito a história de Brasília e especialmente de Taguatinga, né, um Especialmente de cidadão de Taguatinga. Taguatinga, muito conhecedor, né, da arte, da cultura, de toda a história de Taguatinga. Careca, eu vou te perguntar o seguinte: depois de você ter passado, então, interrompido, passado um tempo fora do bar, interrupção, teve o bar, o período lá no centro de Taguatinga, ao lado do Semab, depois você vem para a CNF, para a praça da CNF.
Como é que você conseguiu integrar, juntar, começar novamente o bar aqui e já com uma geração diferente da outra? Juntar aqui no mesmo bar, né, retomar, né, uma coisa que é difícil, retomar o bar, a trajetória do bar, trazer a cultura, a música novamente para cá e com uma geração anterior que era ligada à MPB, né, mais à música popular brasileira, e uma geração mais jovem ligado ao pop rock. Como é que você fez essa transição, essa trajetória aí? O começo do Carecas lá embaixo, lá no centro, o que rolava mais mesmo era MPB, né. Aí quando a Sim, gente veio para a CNF já estava essa onda do pop rock, das bandinhas de rock de Brasília, de Taguatinga. E como a proposta da gente era abrir espaço, e até hoje é assim, para novas tendências, novos segmentos, não foi difícil de assimilar isso não. Primeiro que a galera da antiga ainda estava todo mundo na ativa, os aham, artistas da que fazem arte em Taguatinga até hoje, né, muitos, alguns até aposentou, mas tem muita gente aí na ativa ainda. Os bonequeiros, os roqueiros, os forrozeiros. Então a gente sim, sempre foi muito aberto ao segmento da arte, vários né, de segmentos, né. vários segmentos, para não e nunca fechamos a porta para ninguém, né. Sim. Então, nesse segmento que a gente abrange de MPB, pop rock, forró e o jazz e tal, o choro, a gente sempre teve essa proposta aberta e foi fácil de assimilar todas essas tribos. Ah, muito legal. Então foi uma integração quase que natural, né, Foi, da evolução do é. tempo e as gerações que também se conectaram. Hum. Muito bom. E o espaço na CNF foi até melhor, porque ele tem um quadradão aqui que nos Sim. ampliou o nosso palco. Ah, Então a sim. gente aproveitou e fez muita atividade ali no quadradão, porque não tinha essa lei do silêncio ainda. Então era Sim. uma coisa mais fácil para você fazer atividades mambembe, essa atividade de rua mesmo. Com mais pessoas, É, né, que pudesse participar, né, participação de isso, mais gente, com pra certeza. participar da cultura e tudo, né. Uhum. Muito legal, muito legal. Então, sobre essa questão, o seu bar é um bar, eh, essencialmente musical, tem música todo dia. Você tem uma programação praticamente muito difícil um dia que não tem uma programação musical. E eu conheço ele há muito tempo. E você já falou dessa incorporação aí digamos, das novas gerações, porque ele era um bar essencialmente de MPB. Na versão do centro de Taguatinga, que eu não frequentei, por pouca idade, mas desde que você reabriu aqui na Praça da CNF, o viés no início era muito MPB e depois foi se abrindo. Você deve ter tido algum momento que você teve uma percepção que era necessário abrir para outros públicos, né, assim, e você foi identificando um outro tipo de frequentador, ou você foi se adaptando a esse novo perfil, de frequentadores. O que eu queria te perguntar é sobre a relação com os músicos, porque eu já ouvi muitos elogios de muitos deles a você, que você é uma pessoa que sempre abriu espaço para eles, pessoas que às vezes não têm a oportunidade de tocar em porque tanto já vieram figuras mais conhecidas, que já têm uma carreira no mínimo consolidada no Distrito Federal tocar aqui, como também, pessoas que têm, às vezes, tinham poucas oportunidades no início das suas carreiras de começar, de cantores da noite mesmo, gente que vive de música. E você sempre abriu espaço para esse pessoal aqui. Eu ouvi isso de muitos deles, porque convivo com muitos. Eh, Como é que você faz essa programação hoje? Porque eu sei que tem mais gente querendo tocar no seu bar do que a agenda. Então, assim, meio que parece que você tem que você abre você não discrimina ninguém, você abre espaço para todo mundo. Como é que você faz essa programação musical? Você mesmo é que trata disso, você tem alguém que te ajuda? Você faz uma agenda mensal, bimestral, trimestral? Porque eu sei que tem sempre muita gente querendo tocar no seu bar. Bom, a gente sempre teve essa proposta de abrir para o novo, né, então a nossa relação com a classe musical sempre foi uma relação honesta e de respeito. A gente tem a questão do couvert, o couvert é do músico, a casa não fica com nada, né.
porque a gente acha que é uma maneira legal de você estimular as pessoas a fazerem o melhor, né, e cada um leva aquilo que for bom para ele, que deva, Sim, né. Essa agenda ela é feita mensalmente. Às vezes tem algum imprevisto e tal, mas geralmente é mensal, né. Quem organiza sou eu mesmo, é uma coisa fácil, porque a gente já tem um contato flui, é com muita fácil. gente, Aham, né, e é entendi. fácil de organizar essa agenda, né. Perfeito. Essa abertura do novo, eu te confesso que eu sempre sou fã do novo. Quando eu vejo até uma coisa velha, com roupagem nova e bem feita, me encanta. Que bom. Esse dia mesmo teve uma galera tocando aqui, uma molecada nova aí na faixa dos 25 anos, né, e fizeram uma música, um rock, aí colocaram uma música incidental, Fazenda, não sei se que é do Nelson Ângelo, talvez, né. Ficou lindo, eu falei para os caras: "Olha, parabéns, é por aí a onda", Nelson Ângelo né. Mineiro, parceiro do É, pessoal do Clube da Esquina. Uhum. exatamente, né. Então a gente tem essa proposta. A gente geralmente não pede portfólio, não pede nada, a gente acredita no músico. O cara liga às vezes e fala assim: "Ô, eu tenho uma banda assim, assim, assado, ou eu toco assim, assim, assado, eu quero tocar aí". A gente dá sempre um jeito de organizar Que legal. e e agendar essa pessoa. E aqueles que derem certo, a gente continua, Perfeito. né. Outros dão tão certo que voam mais alto e não tem Uhum. mais nem tempo de tocar aqui, e eu Entendi. fico feliz com isso. Que bom. Mas tem uma história que eu gosto de contar, é a coisa de oportunidades, é Sim, interessante, né. sim, É muito mais fácil você, às vezes, colocar barreira do que você fazer Abrir pontes. É, portas, né. abrir portas, fazer pontes. O Bruno Z, que é hoje um um rapaz que vive com a agenda cheia, talvez seja o cantor que mais, o artista que mais traz gente hoje no bar. Quando ele Aham. começou em 2004, 2005, ele tinha uma banda, acho que Dina Z, alguma coisa assim, Pode né, ser. a menina. Ele ia tocar, o pessoal falava assim: "Pô, esse cara é muito ruim, você podia não agendar ele aqui não, tira ele daí". Aí eu falava: "Não, deixa o garoto, deixa ele, né, É, sabe, dar achar a sua vibe e ver o que que dá". Hoje é um cara que valoriza muito a arte, que tem uma música autoral maravilhosa, que bom. que faz vários tributos, né, Belchior, The Smiths, rock gaúcho, é um cara bem e é um cara que as pessoas hoje, quando tem show dele, as pessoas já reservam antes Olha aí, e vêm em peso, é uma coisa super que bacana. bom. Então, isso me gratifica, né, e saber que quando você pode dar uma oportunidade para a pessoa, dá para ver o que que acontece. Quem sabe sim. dá certo, Sim, que bom. né. É É, isso isso é mesmo. legal, incentivo, É, né, é, a arte, a cultura e principalmente acreditar na pessoa, né, dar chance e acreditar que a pessoa vai progredir, né, vai melhorar. Nós temos aqui, no rock de Brasília, né, da década de 80, vários exemplos de músicos que foram mais ali de peito aberto, era mais um movimento de faça você mesmo, né, eu vou fazer, e depois viraram bandas famosíssimas no Brasil inteiro, né, e de músicos que precisavam da oportunidade. Então, aqui no Bar do Careca é muito interessante, então você que é músico, você que é artista, olha só que palco excelente para você, né, iniciar sua carreira, desenvolver sua carreira, consolidar sua carreira aqui no Bar do Careca. Muito boa essa oportunidade que você dá para os artistas, para os músicos. Careca, eu vou te perguntar o seguinte, naquela época do bar, ainda no centro de Taguatinga e também na CNF, nessa trajetória toda, tem registros aí de artistas famosos, né, que vieram a tocar, se apresentar no Bar do Careca. A exemplo do Nazi, do Ira, do Jorge Maltner, do Luiz Melodia. Tem ali na parede essa foto fantástica sua ali, depois a gente vai mostrar para vocês aí na tela, essa foto fantástica do Luiz Melodia ali no Bar do Careca, quando era no centro de Taguatinga. Então,
como é que você recebeu essa chegada desses artistas? Como é que foi esse impacto? E você tem, assim, alguma história curiosa, além desses que eu citei, né, se tem outros artistas também de grande nome que frequentaram o seu bar, e se você tem alguma história inusitada, alguma curiosidade de alguma situação dessa? Bom, eu sempre falo que essa história e esse bar, ele é um acontecimento coletivo, né. A história dele é coletiva, tem a participação de várias pessoas, né, além da família. Então, esse pessoal que você falou aí, que já visitaram o bar, foram sempre bem-vindos. E são pessoas maravilhosas. Por exemplo, o Nazi chegou aqui, sentou ali, pediu uma caipirinha, estava com o pessoal dos Distintos Filhos. Ah, legal. Paulo, ó, tá aguardando sua entrevista aqui no podcast Foi dele, bom viu? você lembrar, careca. Tá? Paulo e o pessoal dos Distintos Paulo Filhos. Macuti Aqui, e o Sérgio Topeira, já entrei em contato com vocês, já estamos aí afinando, né, acertando as pontas para a gente fazer uma entrevista com vocês, e aí com reforço aqui do Careca e do Rinaldo. Beleza, tá Vamos bom. aguardar vocês. Aí, ok. já vou finalizando. Então, já tivemos aqui vários eventos, várias pessoas, né? Além do o Jorge Maltini foi outro artista encantador, né, de uma Imagino. simplicidade Legal, tamanha, né, receber um artista como ele, fantástico ele. né, e simplesmente sentar na mesa do boteco, bater papo e conversar como quem não conhecia Jorge Maltini, né, nunca saberia a grandeza daquele artista Sim, que estava ali sim. Olha, dizendo, olha, ele falou assim para mim, cara, que ambiente pequeno, esse bar, hein? De pessoas, todo mundo aí, alegre, né? Então é maravilhoso, que bom. Legal, né? muito bom, fantástico. Grande Jorge Maltner, né? Só para cerveja cegou, essa, eu só pago, eu vou continuar, tem mais. Nós, temos uma pausa aqui para o Careca atender uma situação Os específica do bar fornecedores. dele, de trabalho. E eu vou aproveitar, reforçando aí com distintos filhos. Vamos aguardar vocês, vamos afinar para a gente fazer esse podcast, né? Vocês são, vocês são parceiros, né? São amigos aqui do Careca, né? E também do Reinaldo Nogueira. E também Alex Podrão, meu grande amigo Alex Podrão, do Detrito Federal, né? Da banda Detrito Federal da década de 80, do punk rock da década de 80 aqui, fantástico, um ícone do punk rock daqui de Brasília, conhecedor da história, da cena musical, cultural daqui de Brasília. Conversei com Alex Podrão hoje, depois de muito tempo, nós temos muitas histórias para contar. O Alex Podrão também está lançando um livro, tá? Sobre a trajetória do rock, tá? E situações inusitadas de Brasília, casos aqui de Brasília, da década de 80. Ele está com uma vaquinha online, nós vamos colocar aqui também, né? Para contribuir para que ele possa lançar, né? Fazer essa trajetória do livro. Tenha certeza que ele tem histórias fantásticas, né? Do Distrito Federal, de Brasília, de toda a cena cultural e toda a cena punk rock daquela época até hoje, tá bom? O Alex Podrão é um marco, tá? E eu sou amigo pessoal do Alex Podrão. Eu sou a minha formação em geografia, eu sou professor de geografia e eu dei aula junto com o Alex Podrão, ele professor de história, excelente professor. Demos aula lá no SECAP do Lago Norte e em outros cursinhos aí, pré-vestibular, para concurso público. Depois nós vamos contar todas essas histórias aqui para você. Siga a gente, acompanhe o CGM Talks, que nós temos muita história interessante para contar para vocês. Tá, então vamos continuar. Você estava falando dos artistas, né, de situações inusitadas dele. Então, dando continuidade aqui ao portfólio do bar, né? Sim, Fora os grandes artistas de Taguatinga, Plano Piloto, Ceilândia, que, quer dizer, basicamente o Brasil inteiro já tocou aqui. ótimo. Também tivemos aqui algumas atrações internacionais, mas duas, por exemplo, são de expressão mundial, né, que é o Brise Rodide, um bluseiro, e, Legal, e teve uma cantora, Hope Claybiwan, saxofonista, legal. ela é enfermeira,
Pensa numa mulher linda, assim, de alma, de Todos os atitudes, sentidos, né. né. Sim. Ela já tocou com James Brown e o Prince. Nossa, Olha só. olha É, isso. Esteve Oh. aqui? esteve Essa eu aqui. não sabia. Ah, bom Então demais. essa história é uma história bem bacana, que ela veio num evento em Brasília, e o baixista que toca com ela é o Moisés Pacífico, daqui de Taguatinga. Aí ele falou para ela assim: "Você podia fazer um show lá na minha cidade". Ela virou para ele e falou assim: "Arruma um local que eu vou lá fazer", Olha aí. né. Aí ele veio aqui, veio atrás de mim. Falei: "Pô, mas você não acha pequeno? Você não acha adequado?" "Não, mas ela disse que vem, vamos fazer aqui mesmo". Fizemos lá embaixo. Tiramos todas as mesas, Sim. cadeira, só ficou gente em pé. Foi na época do Temer, que estava fora Temer. Ó, Eu lembro que ela chegou, ela fazendo um show, cantou só música autoral, um show maravilhoso, botou todo mundo para dançar. E aí no meio do show ela falou: "Fora Temer!" entrou no espírito do Entrou no espírito. Então, assim, a gente tem essas histórias maravilhosas, né, que a gente acha importante na vida, e quando as coisas dão certo, mesmo com os desafios, né, a gente fica muito feliz. Então essa foi sempre a proposta do bar, né, da gente abrir espaço, abrir, né, oportunidades, né. E dentre essas oportunidades a gente já teve aqui um portfólio de gente boa para tocar, né. Fora Fantástico. os grandes nomes de Brasília, esses são pessoas que Sim. nos presentearam. E também visita, às vezes as pessoas vêm fazer um show, sabe, outro que teve aqui que foi grandioso também, o Vanderlei, Ah, né, excelente, né. Bom, sabe, eu encontrei João Fantástico. Suplicy aqui no seu também bar. João É, Suplicy, É. isso, né, exatamente. João Eu Suplicy, ouvi, eu estava aqui no dia que ele estava, assim, nem eh, tinha noção. de Aí, o João Suplicy. de novo a corrente. Quem trouxe João Suplicy aqui foi o Paulo dos Dos Distintos Distintos Filhos, Distintos Filhos, que olha Filhos. aí. começaram a tocar aqui, eles eram de menores ainda. Tá Distintos vendo ainda, Filhos. Paulo, a responsabilidade sua Pois é, ó o toque aí do com a careca, história tá, de gole Paulo? em gole, É, É pois é, isso. ó o né, toque aí. sabe. Então, essa relação que a gente tem com música é uma relação sempre prazerosa, entende. A gente, às vezes, tem um atrito, outro, mas é minoria. Na maioria das vezes, sempre fomos bem aceitos e somos sempre muito honestos com a relação com o músico, né, e sempre damos o melhor que se pode dar. Uma pessoa que vem nos visitar, vem consumir ou vem tocar no bar. Ótimo, muito bom. Muito bem. É isso aí, eu sou testemunha, porque eu já ouvi de vários deles que você sempre foi muito parceiro de todos eles, de todos os músicos. É uma coisa que eu sempre ouvi e era muito importante, porque eu acho que isso é uma coisa que me fez gostar mais do seu bar, esse respeito que você sempre teve por essas pessoas que muitas vezes estavam tentando ali iniciar e não tinha exatamente. E você acreditou, você falou do Bruno Z, né? Que foi um exemplo assim que você deu, que te satisfaz e outros sempre, elogiaram muito isso. Eu queria te pedir para fazer uma análise, obviamente que eu tenho minha opinião, porque eu cheguei aqui em 79, né, com 12 anos, e fui adolescente em Taguatinga, me tornei adulto aqui, mas eu queria a sua perspectiva, porque você é um pouquinho mais experiente, né, do que eu, e você viveu 2 momentos de Taguatinga, e o primeiro eu vivi como adolescente até menos do que isso, criança, adolescente. Você viveu já como adulto. A impressão que eu tenho é que Taguatinga, dos anos 70 e 80, você vê muito isso, por exemplo, no livro de fotos do Ivaldo Cavalcante, né, Taguatinga, 2 décadas de cultura. Então você vê ali aquelas fotos dos anos 70, tem alguma coisa do início dos anos 90, mas bem, residual, bem incipiente, é mais 70 e 80. A impressão que a gente tinha, comparando com os dias de hoje, é que era uma cidade muito mais engajada, muito mais cultural, talvez o mundo fosse, né, não era uma coisa de Taguatinga, o mundo fosse. E Taguatinga era mais gastronômica, assim, você tinha ótimos lugares para você comer, você tinha um movimento cultural muito intenso, um movimento artístico, tinha festivais de música, Teatro Rola Pedra, que é É. metade dos anos 80, que coincide lá com a primeira metade dos anos 80, né, lugar por onde passaram bandas como a Plebe, né, com Felipe Seabra, o Renato Russo no início, e era ali bem perto do seu bar. O próprio Teatro da Praça, na Escola Industrial, que hoje Sim. hoje chama-se Semeite, né,
Eu queria que você fizesse um paralelo do que você nota, assim, de forma sintética, resumida, se você puder, eh, entre aquela Taguatinga tão cultural dos anos 70 e 80, tão militante, né, tão engajada, com essa Taguatinga hoje mais assim, o seu bar é um dos talvez seja o último ponto, assim, de resistência, que tem uma identidade cultural clara, definida, porque praticamente, o restante virou coisa muito comum, muito igual, muito parecida, muito, né, moda. O seu bar continua sendo um local com uma especificidade muito grande de frequentadores, de pessoas do movimento cultural, do movimento artístico, em geral, da música, das várias tribos musicais, né, porque você abre para todo mundo, assim, o espaço. Então, qual o paralelo que você faz entre aquele primeiro momento que você viveu lá, com aquele momento também do país diferente, né, pós-ditadura, iniciando a redemocratização, com esse momento que a gente vive hoje, nesses aspectos que eu falei, aspecto cultural, aspecto político, eh, todo esse engajamento que a cidade tinha. A cidade parecia uma cidade mais que tinha uma veia mais, de como é que eu diria? Pulsante. Isso, exatamente, é uma cidade mais pulsante, é essa palavra que eu não estava encontrando. O que que você acha desse como é que você compara esses 2 momentos? Bom, eu vejo os 2 momentos com muita alegria, né. Sou sou um cara privilegiado por ter nascido naquela época, por ter me começado na vida artística naquele momento em que o Brasil, talvez o mundo inteiro, como você falou, era efervescente, era mais pulsante, era mais criativo, talvez a a arte, a música, várias coisas tivessem mais uma cara de rua, de de movimento urbano, essa coisa toda bacana, né. Então foi muito bom, porque tive a oportunidade de conhecer vários artistas, vários músicos maravilhosos, né, e que botavam a cara mesmo para saber o que ia acontecer, né, e se dava para emplacar aquilo que ele tinha de de atitude, de pensamento, de vontade, de mudança. Então era um momento muito efervescente E com muita utopia e com também. muita utopia, né. Você tinha o problema da repressão, você tinha o problema da político no momento, era muita coisa, né. Você tinha para qualquer coisa você era taxado como subversivo, comunista, várias coisas que, Uhum. quer dizer, mas a maioria das pessoas que eu conheci naquela época são pessoas de bem, né, sabe. Pouquíssimas pessoas que eu conheci foram pessoas do Uhum, mal, né. entendi. Então se é comunista, se é isso, se é esquerda, se é aquilo, com certeza são pessoas do bem, né. Hoje em dia tem muita coisa acontecendo. Eu até vou te passar depois algum alguma galera nova aí que está precisando de espaço como o seu, Sim, né, ótimo, precisando de vitrine legal, como é o seu coisa, porque tem uma garotada aí também mandando ver, viu, sabe, ótimo, muito e bom. fazendo muita coisa boa, muita coisa bonita, né. Talvez não tenha tanto espaço ou tanta oportunidade como era naquela época, né, pra você ver, Brasília mesmo tinha vários locais de shows e acessíveis, né. Sabe, Escola Parque, Concerto Concerto Cabeças, é, Cabeças, né, a Funarte ali tinha uma atividade muito Facita, Facita, são várias coisas que fizeram o momento ser é, o que uhum, ele foi, uhum, lindo, maravilhoso, criativo, integrativo, que é uma coisa bacana, né. Então, é de ficar feliz para quem nasceu naquele momento, Aham. né. muito movimento de rua, né, Muita. muito movimento cultural, musical, artístico, isso aí que o Careca está falando, Pô, aqui em tá pessoal, Taguatinga você falava Facita, mas tinha Faculta também, né, Faculta, festival de a da Faculta, arte e Concerto cultura de Taguatinga. Cabeças, eu Aham. mesmo, vi muito, vi no parque da cidade, Legião Urbana tocando, o Bar Bom Demais, que existia, antigão também, era uma referência, né, tinha muitos bares, muito movimento.
Então, para você que é mais novo, não desmerecendo, né, a geração mais nova, são situações, que nós vivemos. Então, a nossa geração, tinha um contexto, por exemplo, musical, cultural, muito ligado à política, muito ligado aos movimentos políticos. E para nós era natural a gente chegar num bar, tomar uma cerveja, conversar, e tinha lançamento de um livro de um amigo, a um amigo que fazia pintura, amigo que fazia escultura, tudo isso muito ligado ao nosso movimento de rua também, com as bandeiras, com nossas preferências políticas, né, com as nossas ideologias políticas. Então, até nas músicas, o que o Rinaldo ressaltou bem, né, que há uma diferença, né, ele sente essa diferença. As músicas eram muito politizadas, muito engajadas, né, muito, panfletárias, de movimentos, culturais e políticos, muito engajado, tanto na música quanto os livros, né, escrita a todas as artes, tá, era muito assim o movimento. Então não é, desmerecendo em nada a geração atual, porque são momentos diferentes, né, circunstâncias diferentes, socialmente, economicamente, financeiramente do país, mas a nossa geração viveu a arte e os movimentos de rua e o movimento político tudo junto. E os bares, principalmente um bar igual o Bar do Careca, que é uma referência, era um bar onde a gente se reunia para discutir mesmo ali as nossas preferências, vai votar em quem, como é que a gente ajuda o movimento a crescer, como é que a gente vai fazer bandeirada, né? A gente fazia muito no Exatamente. centro de Taguatinga, em todos os lugares, nos bares. A gente ajudava muito, né? Tinha os comícios, né? Os comitês também, né? A gente ia muito nos comitês dos candidatos, pegava ali bottom, bandeira, né, emblema, colocava no carro. Então era um movimento conjunto da cultura, da arte, da música e da política, tá bom? Só para a gente ambientar isso aí. Muito bom. Na sequência aí a pergunta minha, tem uma pergunta minha ou sua aí? Acho que é sua. Minha. Acho que Então vamos lá, cara, quase finalizando aqui. Eh, Como é que você define hoje, nós estamos aqui no Bar do Careca, na CNF, qual a diferença, benefícios, preferências, como é que você define esse bar hoje da CNF em relação ao seu bar antigo lá no centro de Taguatinga? perfil de público, né, assim, que seria, É, basicamente, o que que você mas nota? mas o perfil é quase o mesmo, entende? Uhum. Com, com os sessentões e Entendi. com os vintões de hoje, né? Sessentões e vintões, né? Tu viu já Claro, sessentões e claro. Viu? vintões. Sim. Ah, naquela época a gente era muito o nosso bar ele sempre foi frequentado por professores, estudantes, músicos, artistas. Continua até hoje, Aham. né? Essa galera nova que está vindo aí, da qual você vai dar uma força para eles, Sim, né? Depois eu todo vou te prazer. passar aí. São pessoas também que estão nessa busca e nessa vontade de acontecer. Uhum. E eu te digo que tem muita gente com talento. Se vai Legal. acontecer, só o tempo Vai dizer. vai Tem dizer, que testar. né? Mas tem muita gente nova aí, ousada, criativa, Isso. competente, são pessoas que estão dedicando, fazendo um som maravilhoso, letras bonitas com a linguagem de 2025, né? Certo. Então, basicamente é a mesma. O que mudou foi só essa estrutura, né? E os momentos dos 70 para os 2025. Legal. E o Tá? palco está aqui, né, careca? À O palco está aqui disposição, aberto à né? disposição. Quem quiser tocar, basta nos procurar. E quem quiser sair no. Coisa dele, vai me procurar que eu vou intermediar. Será super bem-vindo, vocês serão super bem-vindos, as bandas iniciantes aí, os artistas, né, artesãos também. E profissionais liberais serão muito bem-vindos no CGM Talks. Aqui será um palco para vocês, né? Um palco aqui físico, presencial aqui no Bar do Careca e um palco virtual com a gente aqui no CGM Talks. Que a gente faz as entrevistas aqui com vocês, como estamos fazendo com o Careca, mas depois nós divulgamos nas plataformas de podcast e também divulgamos em 5 redes sociais. Nós divulgamos depois os cortes no Instagram,
no Facebook, no TikTok, no Kawaii e no YouTube. Nós vamos soltando ali, ó, os cortes super legais e colocando ali o horário de funcionamento de vocês, o local de atendimento, agendas de vocês, que vocês podem colocar, o profissional liberal também, algum serviço, algum produto, os empresários também, todos são bem-vindos no CGM Talks. Aqui é um palco virtual, tá bom? Integrado com todas as redes sociais, tanto para trabalhos físicos quanto para trabalhos artísticos, musicais. Todos vocês são bem-vindos. Bem, muito bem. É isso. Agradecer ao Sérgio. Acabou? Não. Gostou? Não? Então tá bom. Eu vou fazer, ainda não acabou, vou fazer a última Ah, então pergunta tá. contundente para o Careca, desconcertante, né, que nem, os dribles dos atacantes do Botafogo, né, super Sim. campeão em 2024, É. estão estranhando que nós estamos em 2025, mas eu vou comemorar durante 50 anos, né, Botafogo campeão Até porque pode da demorar mais 50, não, né, agora até pode outra. demorar mais 1000, não estou preocupado, agora pode demorar mais 1000. Comemora aí o Botafogo campeão da Libertadores 2024 e Nacional 2024. Fantástico, eu estou em êxtase até 2100. Além de outros acontecimentos aí também na seara política, que a gente não faz esses comentários aqui, mas também estou feliz por mais 1000 anos. Então, a pergunta contundente, pesada, catastrófica é: Careca, quem é você? Na linguagem de Caetano Veloso, careta, quem é você? O que você faz? O que você gosta de fazer quando você não está na sua atividade aqui do bar? Como é que você se diverte? Para onde você vai? Você vai em outros bares? Você vai a cinema, a teatro? Ou você tem uma atividade diferenciada além da sua atividade de bar? O que que você gosta de fazer? É ver filme? Tem uma outra atividade sua, prática, alguma coisa? Careta, quem é você? Bom, antes de responder a pergunta dele, eu quero falar sobre o Flamengo, então. Ele é botafoguense e parabéns para o Botafogo, porque ele ensinou o Flamengo a ser campeão. Só que como o mundo cada dia melhora, o Flamengo vai superar um pouco, porque vai ser campeão mundial também, né? Não, o Flamengo está sendo campeão de tudo esse Vai ano. ganhar tudo. É. Bom, eu sou um cara eclético, eu gosto de muita coisa. Quando eu não estou trabalhando, eu gosto de pedalar, eu gosto de jogar futebol, eu Ah, legal. gosto de apoiar os eventos de pessoas que eu conheço, de músicos que tocam aqui. Gosto de pescar, gosto de tomar umas caninhas, Ah, tu sabe? toma uma Tomo uns cervejinha. gols, né? Gosto muito de estar com a família, estar com o filho, né? Com a minha mãe, as pessoas. E ler também é uma coisa que eu gosto muito. Filme, outra coisa que sempre que eu posso, eu estou assistindo de uma coisa, maneira bem tranquila, sem estresse, sem nada. Então, eu sou essa pessoa bem relaxada quando estou Ah, então muito legal, jogando. muito Adoro a eclético. natureza, gosto Ah, de uma água, de um sol, de um mergulho, legal. né? Então, sou assim, eu procuro viver cada momento bem bacana e continuar esse careta, como diz o Caetano. Não, Né? quem te chamou de careta foi o Caetano, não fui eu não. Só É, aproveitei o Caetano, careca inclusive, é o aniversário e dele aí, né? careta. É? E vem mais o aniversário do nosso Caetano, aqui também, o Fantástico. Gercinho Deveras, Ah, dia, vamos fazer dia, homenagem aqui, né? dia 18, Aí, né? Então, pessoal. já, né? A Que faixa dia? do Gercinho é dia 18. Dia 18, Gersinho, também um artista fantástico aqui de Taguatinga, muito bom gosto musical, um cantor fantástico, um talento fantástico, Gersinho. Gersinho, ó, adoro você, tá bom? Grande abraço para você. Grande cachorro das cachorras. Cachorro das Cachorras, fantástico. É uma apresentação do Gersinho, é muito além da performance dele musical, ele tem uma performance teatral, uma presença de palco assim fantástico. Gersinho, adoro você. Ô, Careca, eu queria te perguntar o seguinte, ainda dentro, finalizando essa pergunta, quantos anos você tem, Careca? Bom, eu não tenho grilo nenhum com a idade, eu tenho 72 anos. 72 anos. Pessoal, o que que me chamou a atenção aqui no Careca, né? Além dessa atividade de bar, que todos sabem que é muito pesada, né? É um compromisso muito sério, tem que ter uma organização assim muito grande, né? Tanto com horários, com a clientela, atendimento,
financeira, tem que ter um feeling, né, fantástico que ele tem aí para música, pra agenda dele, né, foi até uma pergunta do Rinaldo, como é que organiza essa agenda, ele faz tudo sozinho, 72 anos, muitas atividades físicas aí e culturais, e me chamou a atenção uma das atividades que é jogar futebol. Com 72 anos, estou te falando isso por quê? Porque eu tenho 60 anos, Rinaldo tem 58 anos aqui, super jovem, mas nós estamos paradões. Eu não sei como é que você está aí do seu lado com o esporte, espero que você esteja melhor do que a gente. Eu faz tempo que eu não jogo, eu gosto muito de futebol de salão, gostava de futebol de campo, futebol de salão, jogava nos colégios, né, em que eu dei aula, em vários colégios públicos e particulares, jogávamos ali professores contra alunos, né. Gosto de pedalar, faço aí um tanto de bicicleta, faço um pouco de academia e fazia umas corridas aí de rua, né, fazia treinamento de corrida, mas faz tempo que eu não faço. Agora me chamou a atenção do careca aí, olha o exemplo para nós, para você, para mim, para todos nós, né. 72 anos e joga futebol ainda. Qual o estilo de futebol e qual a frequência que você joga, careca? Bom, a gente está organizando aí uma galera para fazer um futebol nas terças ou segunda. Então pode tudo, você pode fazer gol contra, pode sentar no meio de campo, pode não fazer nada, sabe? Pode sair a hora que quiser, entrar a hora que quiser, Essa parte é boa. né? Não, pode fazer gol contra o pessoal do Vasco, então Então, tá tranquilo. se vocês estão aí dispostos a suar a camisa, né, pelo menos um pouquinho, estão convidados. E Beleza. a gente vai lançar o golzinho de boteco, né? Todo mundo gosta dessa coisa. Ah, O golzinho. golzinho de boteco surgiu na pandemia lá em cima, né? E agora, com o advento do Como é que Flamengo é? ser campeão, Ah, a gente relançou aqui o, como é o o golzinho de golzinho de boteco. boteco? Golzinho de boteco, você pega aquela cadeira de plástico e faz um gol. Ah, Aí o tá. cara que chutar e fizer um golzinho ganha um brinde. Ah, tá, legal, legal. A Aí mulherada deu um show é. aqui no penúltimo domingo. Só elas fizeram um gol. Olha aí. É Então mesmo? é o golzinho de boteco agora que nós vamos lançar. Fizeram com mais precisão, com mais É, assertividade ali, número de acertos ali é. do que os homens. Mas você vê como é que é a brincadeira, né? No sábado teve o aniversário, final do Flamengo, e tinha um garoto com essa bola de futebol aí. E, e ele foi embora, esqueceu a bola e deixei aí. No domingo, quando eu abri, chegou uma galera aí para almoçar e tomar uma cerveja. Vira essa bola, pô, vamos arrumar aqui uma coisa. Eu falei, então vamos fazer o golzinho de boteco. Fizemos esse golzinho, foi um sucesso. Todo mundo queria acertar. E não é fácil, não, é meio difícil, viu? Legal, Mas legal. foi maravilhoso. Legal, então, olha só, pessoal, eu vou encerrar aqui o nosso podcast, né, CGM Talks, com essa entrevista aqui maravilhosa com o Careca, proprietário do Bar do Careca, aqui em Brasília, em Taguatinga, na praça da CNF. Careca, olha, muito obrigado, tá bom? Pela sua simpatia, pelo seu acolhimento aqui do CGM Talks. Vou agradecer aqui também ao meu amigo Rinaldo, amigo de muitos anos, fantástico, uma pessoa maravilhosa, tá bom? Muito bom, super conhecedor de tudo aí da história, da política, da cultura. É um profissional fantástico também, o Rinaldo. Bom, eu quero agradecer vocês, a equipe toda, parabenizá-los pelo podcast. Obrigado, agradecemos. Sucesso e estamos aqui à disposição. Quando precisar da gente, ou precisar do espaço, estamos juntos. E completando aqui, o Reinaldo, além de tudo isso, né, ele também é professor e um ótimo escritor. Já fez uma matéria, um artigo aqui para o Bar, foi memorável. Professor de Obrigado. filosofia, Muito escritor. obrigado. Eu é que agradeço. Obrigado. Tá bom, pessoal, olha, então o CGM Talks se despede aqui do Careca, do Rinaldo Nogueira. Agradecemos aqui a atenção de vocês, a participação de vocês, tá bom? Agradecemos ao Ismael, que é o nosso técnico de estúdio. Você pode chamar o Ismael também, colocaremos o contato dele. Ele faz toda essa parte também de atendimento na parte técnica de estúdio, ele que está tratando aqui da parte técnica e da parte operacional do nosso podcast, CGM Talks. Agradeço também a minha filha Isadora, que está ali juntamente com o Ismael.
fazendo ali a parte do auxílio técnico, né, toda essa parte que é super importante, tá bom? Agradeço a vocês. E, pessoal, vocês estão super convidados, né, como já foi falado aqui com a gente, o Careca, o Rinaldo, eu, as bandas iniciantes aqui de Brasília, que queiram um palco para iniciar sua carreira, desenvolver ou consolidar, tanto o palco físico aqui do Bar do Careca, quanto o nosso palco virtual do CGM Talks. Nós divulgamos vocês em 5 redes sociais, tá bom? Também os profissionais liberais, os candidatos que vão apresentar suas causas, né, os seus projetos sociais, ambientais, tá bom? Se queiram fazer isso através do CGM Talks, vocês estão convidados, os profissionais liberais também, os artesãos, artistas de todos os segmentos, tá bom? Venham para o CGM Talks. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Acompanhem o nosso CGM Talks em todas as redes sociais. Valeu!